Bom dia a todos, né? Só para refazendo a minha apresentação, me chamo Jocene, eu sou estudante de graduação do curso de meteorologia daqui da UFSC, e eu fiz parte do time de climatologia do P&D que aconteceu entre a Atlântica, com parceria com o IFSC, a UFSC e o nosso laboratório Boiling, que faz parte do LabTech. Embora o professor Júlio já tenha dado uma introduzida, né? Só vou reiterar. Então, a Atlântica ela é uma operadora e desenvolvedora de parques eólicos, e a gente trabalhou no nosso P&D com dois deles. O primeiro, que foi o Complexo Eólico de Santa Vitória do Palmar, esse aqui, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. E o segundo, o Complexo Eólico de Morrinhos, que fica no interior da Bahia, 450 quilômetros de Salvador. E todas as análises que serão apresentadas aqui, elas dizem respeito ao Complexo Eólico de Morrinhos. A gente fez as mesmas análises para o complexo de SVP também, mas por conta do tempo mesmo de apresentação, a gente só vai apresentar os resultados que a gente obteve para Morrinhos. Bom, então durante esses 2 anos de P&D, a gente identificou uma série de fenômenos atmosféricos que eram importantes e que influenciavam na geração de energia eólica. E um deles é o fenômeno ENSO, que é o El Niño Oscilação Sul. Eu acho que em algum momento todo mundo já deve ter ouvido falar, né, a respeito do ENSO. E só para dar uma explicação rápida do que ele é, então ele se deve por conta ou do enfraquecimento ou do fortalecimento dos ventos alísios. E aí ele é dividido em 3 fases. A fase quente, que é o El Niño, por conta do enfraquecimento dos ventos alísios. A fase fria, que é a Laninha, por conta do fortalecimento dos alísios. E a fase neutra. Então, aqui a gente tem esse gifzinho que mostra a anomalia de temperatura na região equatorial do Pacífico. Então, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento desse fenômeno olhando para a anomalia, tanto na superfície quanto em profundidade, para ver se a anomalia está intensificando ou se está se desintensificando, se a área está aumentando ou não, como é que está acontecendo esse desenvolvimento ali no Pacífico. Então, é importante também, além da gente olhar para trás, no caso aqui, como que a anomalia ficou, é importante a gente também acompanhar a previsão. Então, aqui a gente tem essa pluma de modelos estatísticos e modelos dinâmicos, que é fornecida pelo IRI, então é público, a gente pode acessar, todo mundo pode acessar, e é atualizada mensalmente. E aí a gente consegue ver qual é a tendência desse fenômeno para os próximos meses. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para essa pluma de agosto, a gente consegue ver que a gente está caminhando para um evento neutro, né? Porque, para quem não sabe, no final do ano passado, começo desse ano, a gente teve um El Niño fraco. E um outro fenômeno também que a gente viu que tinha uma grande importância, um grande impacto na geração de energia eólica, foi o dipolo do Atlântico. E o que é esse fenômeno? Então, esse fenômeno ocorre na região tropical aqui, do Atlântico, e a temperatura da superfície do mar ela realmente adquire uma configuração dipolar. Então, se a gente tem um dipolo positivo, isso significa que a parte norte do Atlântico está positiva, enquanto que a parte sul está negativa. Se a gente tem um dipolo negativo, a gente tem a configuração contrária. E esse fenômeno ele pode ou não ancorar a zecite, que é o próximo fenômeno que eu vou citar, ele pode ancorar ela próximo do Nordeste brasileiro ou não. E aí isso tem um grande impacto na geração de energia eólica. Então, a gente também monitorou, aqui a gente tem esse GIF, né, que mostra desde o dia 30 de julho até agora, dia 17 de agosto, para a gente ver como que está a anomalia de TSM. Porque às vezes acontece a gente ter, digamos, uma configuração de dipolo durante uma semana só. E a gente tem que estar sempre acompanhando para ver se vai persistir ou não, para conseguir caracterizar esse fenômeno como sendo um dipolo. E assim como o ENSO, também é importante a gente olhar para a previsão. Então, aqui a gente está utilizando o modelo CFSV2, né, que dá a previsão de anomalia de temperatura da superfície de todos os oceanos, aqui global, então para setembro, outubro, novembro. Então, além da gente conseguir olhar para o Atlântico para ver a questão do dipolo, a gente também consegue enxergar a previsão para os próximos meses para acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento do ENSO. E como eu disse ali, a gente também acompanhou a ITCZ. A ITCZ é uma região de grande nebulosidade e de alta precipitação, isso por conta da convergência dos ventos alísios. E aí a gente consegue, uma das formas da gente caracterizar esse sistema atmosférico é olhando para a precipitação. Então, aqui a gente plota, né, a precipitação acumulada a cada 5 dias. Então, a gente divide o mês em 6 pêntadas e aqui a gente tem um acumulado de precipitação. Aí a gente consegue ajustar
uma curva, né, olhando para os dados de precipitação, e aí caracterizar a ITCZ na região do Atlântico. E aí, quando a gente tira, né, os dados de precipitação para deixar o gráfico mais visual, a gente obtém só as curvas para realmente enxergar o movimento da IPCZ, aqui no caso, durante o mês de julho, né? Então, se a gente olhar a última penta daqui, que é o roxinho, a gente consegue ver que ela já está em quase 10 graus norte, né? E isso realmente já é esperado, porque agora, nos meses de junho, julho, agosto, ela adquire suas posições mais ao norte. E agora, passando para a parte mais de análise em si, né, que a gente desenvolveu durante os 2 anos, a gente fez um estudo da probabilidade do vento. Isso de velocidades de vento, né? Isso porque uma grande questão que foi discutida durante esses 2 anos foi justamente com relação à climatologia, né? Quando a gente fala de climatologia, a gente sempre pensa em médias mensais. E a gente pensou, por que não olhar para outro tipo de média? Como é que o vento se comportaria se a gente olhasse para outros tipos de média? Então, a gente pegou médias diárias, médias a cada 7 dias e médias a cada 30 dias. E esses gráficos foram gerados com dados de torre anemométrica do Parque Eólico de Morrinhos. Então, quando a gente olha para as médias diárias, a gente consegue ver que as probabilidades elas são menores, elas são espalhadas ao redor de várias velocidades. Quando a gente vai aumentando a média, a gente consegue enxergar uma configuração bem diferente. Então, em 30 dias, ele já tem uma cara realmente de climatologia. E por que isso acontece? Isso acontece porque essas médias elas enxergam fenômenos atmosféricos de escalas temporais e espaciais diferentes. Então, quando a gente olha para as médias diárias, a gente está vendo fenômenos de mesoscala, né? Como é o caso das circulações de vale-montanha e a brisa marítima. Quando a gente olha para as médias a cada 7 dias, a gente tem fenômenos de escala sinótica, como é o caso das frentes frias. E quando a gente olha para as médias a cada 30 dias, a gente já está vendo uma variação mais sazonal, que pega a oscilação lá de julho, que pega ondas planetárias. Então, quando a gente olha para médias diferentes, a gente está enxergando fenômenos diferentes. Então, a gente queria ver essa questão, a gente levantou essa questão toda por conta de querer enxergar o quanto a velocidade do vento ela pode variar em torno da sua média. Então, se a gente está falando de climatologia, a gente tem que olhar para a variação ao longo dos meses. Então, aqui a gente tem também uma outra análise, que é a comparação entre reanálises. Reanálise, ele é uma reconstrução do passado. E para reconstruir o passado, ele utiliza tanto dados de observação quanto dados de modelos. Então, aqui a gente tem um esqueminha só para ilustrar isso. Então, a gente tem, de um lado, um sistema global de observação, que é composto de satélite, de radiosonda, de radar, de boias, de medições também feitas em navios, em aeronaves, que são medições mesmo de variáveis meteorológicas e oceanográficas, né, com instrumentos e tudo. E, de outro lado, a gente tem modelos, né, então, baseados em equações matemáticas, leis físicas, que utilizam parâmetros empíricos. E aí, quando a gente junta esses dois conjuntos de dados, digamos assim, de informações, a gente tem uma simulação de dados. E aí a gente consegue reconstruir o passado. E aqui a gente quis comparar 3 reanálises diferentes. O MERRA-2, o ERA-Interim e o ERA-5. Eles têm resoluções espacial e temporal diferentes e as componentes do vento também são processadas em níveis diferentes. Mas a gente tentou minimizar o máximo possível essas diferenças para tornar eles comparáveis, porque justamente a gente queria ver qual que era o desempenho dessas 3 reanálises. E aí aqui a gente utilizou a série temporal de 2009 até 2018, que é a série temporal que a gente tem disponível de dados anemométricos, no caso aqui para Morrinhos. Então, aqui a gente tem o resultado, primeiramente, para o MERRA-2. Então, só para explicar o que esses gráficos estão mostrando. Os 2 superiores são heatmaps, e eles mostram o viés entre os dados. Então, a gente tem aqui o dado de reanálise menos o dado da torre anemométrica. Então, a gente consegue enxergar o quanto o dado de reanálise está subestimando. Esses 2 gráficos mostram isso, a subestimativa do dado de reanálise.
A diferença entre eles é que esse aqui, ele não tem nenhum tipo de correção. Então, a gente pega o dado do ponto mais próximo, no caso aqui do MERRA2, e aí a gente faz essa diferença aqui, está em porcentagem, então é o quanto o dado do MERRA2 está subestimando o dado da torre. Isso a gente consegue observar que praticamente durante todo o dia, para todos os meses, a subestimativa é acima de 20%. E esse gráfico aqui, ele também mostra a subestimativa, só que aqui a gente aplica uma correção. E que correção é essa? A gente fez um ajuste linear por simplicidade. Então, a gente pegou os dados, fez uma correlação, encontrou uma reta que melhor se ajustou esses dados, e aí a gente aplica essa correção. Então, esses dois gráficos aqui de baixo mostram justamente isso. Então, aqui a gente tem a série, né, antes dessa correção, e aqui a gente tem a série depois da correção. A gente consegue ver que o ajuste linear, ele consegue corrigir muito bem, né, esse erro sistemático que existe entre os dados. A gente consegue levar essa subestimativa a zero, das 9 da manhã até praticamente as 18, e aí a gente tem um pouco mais de subestimativa aqui, que a gente já verificou que é um caso, uma situação particular de Morrinhos. E aqui a gente tem também o resultado para o ERA inteirinho. O ERA inteirinho a gente tem dados a cada 6 horas, então a gente não tem uma riqueza de detalhamento quanto a gente tem no heatmap do MERRA2. E ele, sem aplicar a correção, a gente consegue ver que todos os dados, a subestimativa ela é acima de 20%. Quando a gente faz essa correção, ela também é reduzida, né, aí para 0% entre as 6 e as 18, praticamente. Quando a gente faz a correção mostrando a série temporal, então aqui, esse bom resultado que a gente tem. E por fim, a gente tem o ERA 5, que é a reanálise mais recente de todas elas. E a diferença nesses gráficos é que o ERA 5, a gente pode ver aqui, que ele tem ele faz uma subestimativa bem baixa, se a gente for comparar com os outros dois que a gente viu anteriormente. Então, não chega nem a 10%. Então, ele já é muito bom, mesmo sem a correção. A gente consegue observar que existe uma subestimação, mas que ela não é tão intensa quanto dos outros dois. E aqui a gente tem depois da correção. Então, a gente consegue praticamente zerar essa subestimativa para praticamente todo o dia, né? Para todos os meses. Então, o que a gente tira dessa análise realmente é que o ERA 5, que é a reanálise mais recente, ela teve uma excelente correlação, um excelente desempenho com os nossos dados de torre anemométrica. Então, a gente também fez outras análises durante esses 2 anos de P&D, mas que por conta do tempo a gente não consegue apresentar todos os resultados. Eu só coloquei em forma de tópicos aqui algumas outras análises que nós fizemos. Então, a gente também fez a modulação da ITCZ, fizemos a correlação entre vento e precipitação, analisamos o evento ENSO, também analisamos o dipolo que aconteceu em 2009, sendo que esses 4 primeiros tópicos, eles fizeram parte da dissertação da Mônica, que foram feitas durante o projeto. E a gente também fez interpolações horizontais e até verticais para a gente ver, usando as reanálises, para a gente ver se compensava para deixar eles no mesmo nível, no nível da torre anemométrica. A gente queria saber se utilizar uma interpolação era uma boa ideia ou se realmente era só um gasto computacional a mais. A gente também analisou outliers utilizando a distribuição de Weibull, fizemos também uma análise a longuíssimo prazo, e além da ITCZ, da TSM, a gente também monitorou a velocidade do vento através de heatmaps, de dados mensais e sazonais. Então, só para concluir aqui, como resultado do nosso trabalho, né, desses 2 anos, a gente teve alguns trabalhos publicados. Então, o primeiro deles aqui, do CONEM, né, que foi o estudo de caso, realmente, de 2009. Depois a gente tem do EIA, que aconteceu em Chicago, que estudou a modulação da TCD durante 3 eventos ENSO, né, e a influência que ele teve na velocidade do vento. E, por fim, a gente tem esse trabalho aqui, que é realmente a comparação entre esses 3 reanálises, que vai ser apresentado em novembro. Bom, então é isso. Eu agradeço a atenção de todos.